Fala galera do Sanarflix, vamos agora para mais uma aula Aprenda Assistência Pré-Natal importantíssima essa aula para vocês, viu gente? Prestar atenção, como é uma aula extensa, dividir em duas partes. Primeira parte que a gente vai falar agora é a respeito de conceitos fundamentais, avaliação do risco, semiologia, exames complementares que a gente solicita no pré-natal e o rastreio pré-estrépito do grupo B. A segunda parte a gente vai passar por orientações gerais, oligoelementos, as queixas mais comuns do pré-natal, vacinas, ultrassom e orientação genética. Vamos lá. Conceitos fundamentais. Qual é o objetivo do pré-natal, professor? Se eu pudesse resumir para vocês, eu diria que seria assegurar o bem-estar materno-fetal e o nascimento de um recém-nascido saudável e a termo. Tudo bem? Lembrando que a gestação em si é um evento fisiológico em que em mais de 90% dos casos ela vai ser sem complicações. Só que a gente, nem sempre, dentre esses 90%, a gente vai estar lidando com pacientes que não necessitam de uma vigilância maior. Existem pacientes que são portadoras de algumas doenças antes de engravidar e elas não sabem. Então é uma oportunidade de a gente identificar essas doenças pré-existentes, assim como uma oportunidade de a gente encaminhar as pacientes que complicam ou que têm doenças pré-existentes para um pré-natal mais bem assistido, um pré-natal de alto risco. O número mínimo de consultas para um pré-natal numa atenção básica de uma paciente de risco habitual seriam 6, e o Ministério da Saúde traz que a gente deve distribuí-los da seguinte forma: pelo menos uma consulta no primeiro trimestre, 2 consultas no segundo trimestre e no terceiro trimestre 3 consultas. O intervalo seria mensal até 28 semanas. Após isso, espaçaríamos esse intervalo a quinzenal entre 28 e 36 semanas e semanal das 36 a 41 semanas. A avaliação do risco da paciente, considerando uma paciente de risco habitual que está fazendo pré-natal em atenção básica, deve ser realizada todas as consultas. Até porque uma gestante que inicialmente não tenha sido classificada como gestante de alto risco, ela pode, durante o pré-natal, evoluir para uma gestação de alto risco e precisar ser referenciada para uma unidade secundária ou terciária. Lembra que a gente faz essa triagem de acordo principalmente com a anamnese, de acordo com a idade da paciente, a paridade, o intervalo entre os partos, a história ginecológica detalhada dessa paciente, exame físico, exames complementares. E quando é que a gente deve encaminhar para o pré-natal de alto risco? Se vocês forem pegar para ver isso, é uma tabela gigante de doenças que a gente tem que encaminhar, mas eu procurei uma forma de resumir para vocês e eu achei a melhor forma de vocês gravarem dessa forma aqui. Toda vez que minha paciente tiver uma doença de acometimento sistêmico, a gente deve encaminhá-la para o pré-natal, seja ela hipertensão, uma tireoidopatia, uma doença renal crônica, uma colagenose, a gente deve encaminhar pacientes classificadas como de abortamento habitual, ou seja, que já abortaram mais de 3 vezes, maior ou igual a 3 vezes, pacientes que evoluíram na gestação anterior ruim, de forma ruim, com óbito fetal tardio, com mau passado obstétrico, gestações gemelares sempre, todas as gestações que eu tenho algum grau de acometimento fetal, seja ele uma restrição de crescimento intrauterino, uma oligohidramninia, alguma malformação fetal, e as pacientes portadoras de NIC3 e ITU de repetição também merecem ser acompanhadas em nível secundário ou terciário. O que é obrigado a gente fazer a cada consulta pré-natal em nível básico? O cálculo da idade gestacional deve ser realizado toda consulta pré-natal, tanto de acordo com a data da última menstruação, como de acordo com a ultrassom, de preferência a ultrassom de primeiro trimestre em que tenha sido medido o CCN. O ganho de peso é muito importante durante a gestação, a gente deve calcular o IMC
dessa paciente, e a gente sabe que esse ganho de peso deve variar de acordo com a idade gestacional. O ganho de peso ele deve ser menor no início da gestação e maior no fim da gestação. Em pacientes eutróficas é aceitável que elas ganhem até 12 quilos na gestação. A altura uterina ela deve ser medida como uma forma de triar oligohidramniia ou polidramniia ou alguma situação de restrição de crescimento intrauterino ou macrosomia. A gente sabe que entre 20 e 32 semanas a altura uterina corresponde à idade gestacional em semanas. Caso haja uma discrepância de 3 para mais ou 3 para menos, a gente deve solicitar uma ultrassom, já que esse é um exame de triagem. Devemos aferir a pressão arterial sempre dessa paciente, pesquisar edemas, principalmente em pacientes com risco de pré-eclâmpsia. Os batimentos cardiofetais, a partir das 10, 12 semanas com sonar já é possível de ser ouvido, e se for combinar a partir das 20 semanas. Sempre checar os exames obrigatórios de pré-natal, que a gente vai conversar posteriormente. E a partir da segunda metade da gestação, a gente já consegue identificar a situação, a posição, a apresentação e a insinuação fetal de acordo com essas manobras aqui que eu trouxe para vocês, respectivamente. As manobras de Leopold. E quanto ao exame ginecológico? Pode fazer exame ginecológico ou não pode, professor? Na verdade, ele não pode ser feito, ele deve ser feito. Lembra que o pré-natal é uma oportunidade que a gente tem de fazer uma avaliação global dessa paciente, mesmo que a mesma seja de baixo risco, de risco habitual. Inclusive, se a gente encontrar alterações no preventivo, que a gente precise realizar uma biópsia, a gente pode fazer. A gente só evita durante a gestação, pela precipitação de parto prematuro ou abortamento, procedimentos mais invasivos no colo uterino, como LIP, como conização. Aí a gente espera a resolução da gestação para indicar um procedimento mais invasivo, mas até a biópsia com a pinça de Gale a gente pode fazer sim, tudo bem? E aí vamos para os exames complementares. De acordo com o Ministério da Saúde, professor, quais são os exames que eu não posso deixar de solicitar para minha paciente numa consulta de pré-natal, na primeira consulta de pré-natal? Hemograma, grupo sanguíneo e fator RH. Se o fator RH vier negativo, eu sou obrigado a pedir um cumbizinho direto. Glicemia de jejum ou teste oral de tolerância à glicose entre 24 e 28 semanas. Urocultura e sumário de urina, urina tipo 1, dependendo de que região do país vocês forem. HIV, VDRL, toxoplasmose e a GHBS. Esses são os exames pré-operatórios. Ah, professor, eu já ouvi falar que solicita TSH, que ultrassom é obrigatória, que citomegalovírus e rubéola e cultura para estreptococo deve ser colhida também. Na verdade, idealmente sim, mas não são obrigatórias pelo Ministério da Saúde. TSH e T4 livre tem as indicações específicas. A ultrassom, eles dizem que o ideal é que seja feita uma a cada trimestre, mas que se não tiver disponibilidade de ultrassom, uma gestação de risco habitual não é necessário pedir ultrassom. Citomegalovírus e rubéola, eles argumentam que não há nada a ser feito durante a gestação, e a cultura de estreptococo do grupo B, apesar de importantíssima, eles dispensam. Aqui eu quero chamar a atenção redobrada para vocês quanto ao rastreio de estreptococo do grupo B. A gente sabe que não é obrigado pelo Ministério da Saúde, mas deveria ser, uma vez que 10 a 30% de todas as gestantes vão ser colonizadas por esse germe. Quando é que a gente colhe idealmente? Entre 35 e 37 semanas de gestação. A gente vai colher essa cultura com o suave, eu trouxe aqui para vocês, na vagina, no introito vaginal, e no reto. Além disso, há situações que a gente não deve colher, que a gente vai gastar dinheiro à toa se a gente colher uma cultura para estrépito do grupo B. Aquela paciente que nas uroculturas de rotina durante a gestação, ela já tem esse germe presente na urina, na urocultura, ou uma paciente que já teve uma história de sepse neonatal em gestação anterior por estreptococo do grupo B. Aqui eu não vou colher, porque aqui quando ela entrar em trabalho de parto, eu obrigatoriamente tenho que fazer a profilaxia para estrepto do grupo B. Então vou jogar dinheiro fora se eu colher
Se eu tiver uma cultura desconhecida, que é como o Ministério da Saúde diz para a gente fazer, que a gente não precisa colher obrigatoriamente essa cultura, a gente só vai fazer a profilaxia para estreptococcus no grupo B se a paciente apresentar fatores de risco. E quais são esses? Febre intraparto, trabalho de parto prematuro ou a bolsa está rota mais de 18 horas. Se eu tiver uma cultura positiva entre 35 e 37 semanas, assim que ela entrar em trabalho de parto, mesmo se o trabalho de parto for a termo, eu tenho como obrigação fazer essa profilaxia. Em caso de ruptura prematura de membranas ovulares, não vou esperar as 18 horas da cultura desconhecida, mas sim assim que ela romper a bolsa, já introduzir a profilaxia. E lembrar que em caso de cesariana com bolsa íntegra eletiva, a gente não tem por obrigação fazer a profilaxia para estrepto do grupo B, mesmo com a cultura positiva. Não errem isso, tudo bem? E se a cultura for negativa, lembra aqueles fatores de risco que eu disse para vocês quando a cultura é desconhecida? Aqui, mesmo se eu tiver esses fatores de risco, com a cultura na mão me mostrando que minha paciente não é colonizada por estreptococcus do grupo B, eu não vou fazer a profilaxia, mesmo se ela apresentar febre, se ela apresentar ruptura prematura de membranas ovulares por mais de 18 horas, ou um trabalho de parto prematuro, mas eu tenho uma cultura mostrando que ela não tem estreptococcus do grupo B, nem na vagina, nem no reto, eu não preciso fazer, tá? E como é que eu faço essa profilaxia, professor? Estou falando tanto de profilaxia, não mostrou como é que faz, eu quero aprender, então vamos lá. Droga de escolha é a penicilina cristalina. Lembra que toda vez que eu for fazer essa profilaxia, essa paciente muito provavelmente vai estar em trabalho de parto, ela vai estar internada. Então, vai estar internada, vai estar com veia, então vou fazer 5 milhões de unidades de ataque venoso e vou seguir a cada 4 horas até ela parir 2 milhões e 500 mil unidades. Se eu não tiver penicilina cristalina, eu posso usar ampicilina, que eu vou atacar com 2 gramas e manter 1 grama de 4 em 4 horas até essa paciente ter o parto. Se eu só tiver a cefazolina à disposição, eu posso fazer 2 gramas de ataque de cefazolina e seguir 1 grama a cada 6 horas até ela parir. Agora eu vou trazer para vocês as drogas que a gente não faz ataque. Caso ela seja alérgica às cefalosporinas, seja alérgica às penicilinas, às drogas anteriores que eu mostrei para vocês, a gente pode fazer a clindamicina na dose de 900 miligramas de 8 em 8 horas ou 600 miligramas de 6 em 6 horas. Ou a eritromicina 500 miligramas de 6 em 6 horas. Tudo bem? É isso que eu tenho para falar para vocês agora. Até a próxima.